Se hoje você acordou com o coração apertado, com a mente cansada ou com aquele medo silencioso tentando tomar conta dos seus pensamentos, fique aqui comigo por alguns minutos. Antes de olhar para tudo o que precisa ser feito, antes de ouvir a pressa do dia, antes de deixar a preocupação ocupar espaço dentro de você, pare e entregue este momento a Deus. Esta oração é para quem precisa de proteção, livramento e paz. É para quem sente que o dia mal começou e já existe um peso por dentro. E se esse é o seu caso, saiba de uma coisa: você não precisa enfrentar esta manhã sozinha. O Senhor continua sendo abrigo para quem corre para Ele, continua sendo segurança para quem se sente fraco, continua sendo paz para quem amanheceu em guerra por dentro. Respire com calma. Não tente resolver tudo agora. Não tente antecipar o que pode acontecer mais tarde. Apenas permita que a palavra de Deus entre no lugar mais sensível do seu coração. Existe uma diferença muito grande entre começar o dia guiada pelo medo e começar o dia guardada pela presença de Deus. Quando o medo toma a frente, a mente corre, o peito aperta e qualquer pequena coisa parece maior do que realmente é. Mas quando Deus ocupa o primeiro lugar da manhã, o coração encontra abrigo, os pensamentos desaceleram e a alma começa a lembrar que não está entregue ao acaso. É por isso que o Salmo 91 é tão poderoso. Ele não é apenas um texto bonito. Ele é uma verdade viva para quem precisa se sentir protegido logo cedo. Ele fala de refúgio, de cuidado, de livramento, de uma presença que cerca a vida por todos os lados. O livro dos Salmos, capítulo 91, foi recebido por gerações como uma declaração de confiança em tempos de ameaça, pressão e insegurança. E talvez seja exatamente disso que você precisa hoje. Não de palavras vazias, não de frases rápidas para aliviar por um instante, mas de uma certeza firme de que Deus continua guardando a sua vida. Quando essa palavra diz que existe abrigo no Altíssimo, ela está falando com quem acordou vulnerável. Quando ela fala de proteção, ela alcança a mente que já amanheceu cansada. Quando ela fala de livramento, ela fala com quem está tentando seguir em frente, mesmo carregando uma batalha por dentro. Por isso, ouça com o coração aberto. Deixe esta verdade te envolver. Deixe o Senhor ocupar os lugares que o medo tentou invadir. Quem se esconde em Deus não atravessa o dia desamparada. Quem escolhe fazer do Senhor o seu refúgio, encontra um lugar interno que a ameaça não consegue dominar. Há uma segurança que não vem das circunstâncias darem certo, mas da certeza de que Deus continua presente. Há um descanso que não nasce porque tudo ficou fácil, mas porque a alma se lembra de quem a sustenta. Hoje, Deus é o teu abrigo. Hoje, Deus é a tua defesa. Hoje, Deus é aquele que te cobre quando você se sente exposta, que te firma quando tudo dentro de você quer desabar, que te acalma quando a mente tenta correr para cenários de medo. Receba isso. Você não está esquecida, nem largada, nem sozinha. O Senhor vê esta manhã inteira. Ele conhece o que pode surgir, os ambientes pelos quais você vai passar, as notícias que ainda não chegaram, as conversas que ainda não aconteceram e até os pensamentos que você ainda nem conseguiu colocar em palavras. E mesmo sabendo de tudo isso, Ele continua dizendo ao seu coração: confie em mim, Senhor. Eu coloco agora diante de ti a pessoa que está ouvindo esta oração. Tu sabes como ela acordou. Tu sabes o que ela sentiu antes mesmo de levantar da cama. Tu conheces aquele medo que ninguém viu, aquele aperto que ela tentou esconder, aquela preocupação que já apareceu antes do dia começar. Por isso, Pai, visita agora essa vida com a tua paz. Toca nesse coração com a tua presença. Entra nesse interior cansado com o teu descanso. Onde houver agitação, derrama calma. Onde houver confusão, derrama clareza.
Onde houver expectativa de algo ruim, derrama confiança. Eu te apresento, Senhor, o medo de receber uma notícia difícil, o medo de olhar para o dia e pensar que alguma coisa ruim pode acontecer, o medo que nasce sem explicação e mesmo assim pesa, aperta e rouba a leveza da manhã. Eu te apresento também o medo do futuro, o medo de não dar conta, o medo de falhar, o medo de não conseguir sustentar tudo o que precisa ser sustentado. Quantas vezes essa pessoa tenta parecer forte, mas por dentro está cansada, sobrecarregada e com a mente tomada por perguntas. Vai até esse lugar, Senhor, vai até a raiz desse medo. Onde houver insegurança, põe firmeza. Onde houver tormento, põe paz. Onde houver pensamentos de derrota, põe esperança viva. Olha também, Pai, para o medo que envolve a família. O medo pelo que pode acontecer com os filhos, com a casa, com quem se ama. Há pessoas que vivem em estado de alerta, mas só Tu és o Deus que vê o que os olhos humanos não alcançam. Só Tu és o Deus que guarda até aquilo que está longe das nossas mãos. Então eu te peço, protege os filhos desta pessoa, protege a família dela, protege o lar dela. Onde ela não consegue estar, esteja Tu. Onde ela não consegue tocar, toca Tu. Onde ela não consegue resolver, resolve Tu. Ensina esse coração a descansar no Teu cuidado. Senhor, guarda também a mente desta pessoa. Guarda os pensamentos dela ao longo deste dia. Não permita que palavras duras, notícias inesperadas, pressões repentinas ou lembranças dolorosas dominem o interior dela. Que a mente dela não seja arrastada pela ansiedade, nem pelo medo do que ainda nem aconteceu. Dá equilíbrio, lucidez e serenidade. Faz com que ela consiga respirar, pensar com calma e responder à vida sem desespero. Guarda a casa dela. Que haja paz onde ela mora. Que haja descanso dentro das paredes desse lar. Que toda tensão, todo peso emocional e toda a atmosfera de inquietação sejam visitados agora pela Tua presença. Guarda também os caminhos dela. Vai na frente na saída, no trajeto, nos encontros, nas decisões, no trabalho e em cada ambiente que ela vai entrar. Livra do acidente, da pressão errada, da armadilha invisível, da conversa que drena, do lugar que enfraquece. Fortalece, Senhor, o emocional dessa pessoa. Há dias em que o corpo até se move, mas a alma já começa cansada. Há dias em que o peso não está nas mãos, mas no peito. Há dias em que a pessoa nem sabe explicar o motivo do cansaço, só sente que está mais frágil por dentro. Então sustenta agora essa vida, renova as forças dela, dá sabedoria para lidar com o que exige paciência, dá graça para lidar com pessoas difíceis, dá equilíbrio para não absorver o que não vem de Ti, dá discernimento para perceber o que precisa ser evitado e guarda, Pai, aquilo que ela não consegue controlar. Guarda o que ainda está indefinido. Guarda o que ainda não se resolveu. Guarda o que continua nas Tuas mãos, porque seria pesado demais para as mãos humanas. E agora, Senhor, depois de entregar tudo isso diante de Ti, eu declaro em nome de Jesus que o medo não governará este dia. A ansiedade não terá o centro desta mente. A aflição não terá a palavra final sobre esta manhã. A paz de Deus terá espaço neste coração. A fidelidade do Senhor será maior do que qualquer ameaça que tente crescer por dentro. Eu declaro que esta vida está sendo cercada pela Tua misericórdia. Se houver pressão, haverá sustento. Se houver desafio, haverá direção. Se houver notícia inesperada, haverá amparo. Se houver fraqueza, haverá graça suficiente. O Senhor já está onde essa pessoa ainda vai chegar. O Senhor já conhece o que ela ainda vai enfrentar. E por isso, ela pode seguir sem se render ao pânico, sem entregar a sua mente ao desespero, sem deixar que o medo dite o tom do dia.
Receba essa verdade agora com simplicidade e fé. Você não está indefesa, você não está esquecida, você não está caminhando por conta própria. O Deus que te guarda é maior do que aquilo que tenta te assustar. O Deus que te sustenta é maior do que o peso que você sentiu ao acordar. O Deus que te cobre é maior do que qualquer sombra que tentou escurecer esta manhã. Então, respire fundo mais uma vez. Solte esse peso que você vinha segurando por dentro. Receba a paz de Deus sobre a sua mente. Receba a paz de Deus sobre o seu coração. Receba a paz de Deus sobre esta manhã. O dia pode até continuar com as suas demandas, mas agora você não vai atravessá-lo do mesmo jeito. Agora você vai com o coração mais firme, com a alma mais calma e com a certeza de que existe uma mão divina te acompanhando em cada passo. Guarde esta imagem no seu interior. Quando você sair para viver este dia, veja-se debaixo da proteção do Senhor. Veja-se sendo conduzida, guardada e cercada pela presença de Deus. Se o caminho for difícil, Ele irá à sua frente. Se o ambiente estiver pesado, Ele será a sua paz. Se a mente tentar se agitar de novo, volte a lembrar que o Altíssimo continua sendo refúgio. Você não precisa se entregar ao medo cada vez que uma preocupação aparecer. Você pode se lembrar de quem te cobre. Você pode se lembrar de quem te sustenta. Você pode se lembrar de quem te vê por inteiro e continua dizendo ao seu coração que não vai te abandonar. Se esta oração falou com você, escreva nos comentários: o Senhor é o meu refúgio. Se existir alguém perto de você, precisando de paz nesta manhã, envie este vídeo como um gesto de cuidado. E guarde isso ao longo do dia. Você não começou esta manhã sozinha e não vai terminar este dia sozinha. O Senhor vai com você, guardando o seu dia e trazendo-lhe a paz que tanto almeja.